E aí, gente, tudo bem? Gravando mais um vídeo aqui. Tô aqui na praça da minha cidade. E é o seguinte, estava lendo hoje uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de Levíticos. E pouca gente lê o livro de Levíticos, mas não sei se você sabe, o povo judeu, eles leem a Bíblia, que é a Torá, no caso, anualmente. Então eles dividem desde o princípio, que é o livro de Gênesis, até o livro de Deuteronômio, em várias porções que eles chamam de paraxá, tá? Então, semanalmente, na sinagoga, eles costumam ler essa paraxá. É uma porção. E aí lê também uma passagem intermediária que chama de Haftará. E se você olhar a Bíblia, Jesus fazia isso, não sabe, na sinagoga. Certa vez chegou na cidade dele, deram um livro para ele ler. E ele abriu, naquele dia não leu a paraxá, não, ele leu a Haftará, que está no livro de Isaías 61. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu e tal. E ele fechou o livro, deu o escrevente e deu sequência. Então aquele dia ele ficou responsável pela Haftará, que é uma porção paralela que diz respeito àquela paraxá. Então paraxá é porção, ok? E eu estava lendo a sua paraxá, que é paraxá de número 33, chamada Berrocotai, nas minhas leis. E a gente sabe que nós vivemos debaixo da graça, mas existem as leis estão aí para ser experimentadas, ser vividas. Inclusive existem leis universais. E uma lei que funciona no mundo é a lei da causa e efeito. No livro de debaixo da lei, independente de você quiser ou não, querer ou não, existem leis que são imutáveis. Então vamos mudar o nome da lei para princípios, vamos viver princípios. Causa e efeito é uma lei. A lei da semeadura, você colhe aquilo que você planta. Então são várias leis que existem. E o que a gente vai fazer com isso? Nós não somos justificados pela lei, ok? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, que pagou, nos remiu, nos lavou. Claro, para aqueles também que entendem isso, né? Que são justificados pelo sangue de Jesus e aceitam sua crucificação na cruz do Calvário e etc. Mas o fato é que essa porção chamada Berrocatai, ela fala que o mundo funciona conforme causa e efeito. Ações positivas levam a desfecho positivo. Ações negativas geram desfechos negativos. Deus normalmente não abre exceções para essas leis, porque elas foram desenvolvidas para o seu bem. Então, se você começar a entender as leis que regem o universo, lei de causa e efeito, lei de semeadura, e lei de fulano, lei de ciclano e tal, fica mais fácil de você compreender como é que as coisas universais funcionam. Independente de você querer ou não, de você aceitar ou não, elas vão germinar, elas vão produzir um efeito na sua vida. Então nós somos fruto das nossas escolhas. Outra lei universal, não tem jeito. O homem é aquilo que ele pensa, é uma lei universal. Entende, gente? Então, essa lei de causa e efeito, ela é interessante porque as suas ações positivas levam a desfecho positivo. As suas ações negativas levam a desfecho negativo. Então, quando eu comecei a ler essa porção, eu achei interessante que ela mostra, que ela fala um negócio interessante, que quem transgrediu, né, um desses preceitos, um desses princípios, né, ele cometeu um erro, ok. Aí qual que é a alternativa que ele tem? A alternativa que ele tem é confessar e fugir daquilo. Deus muitas vezes disse, olha, vai e não peques mais. Como a mulher, por exemplo, foi pegada lá no ato de pecado e tal, foi trazido para ele, e aí, Senhor, a lei manda que a gente apedreja, e o Senhor, o que o Senhor fala e tal? Ele falou, aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. E aí todo mundo saiu, obviamente. Então, no final ele, ué, mulher, ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Eu não te condeno, mas ele disse, vai e não peques mais. Então, olhando para essa lei, para essa porção da Bíblia, ele fala que quem transgrediu um mandamento ou um preceito, esse preceito passou-lhe a ser permitido. Aí o pessoal, mas como assim? Aí eles questionaram, como pode ser permitido fazer um pecado que você cometeu anteriormente? E ele explica, aos olhos de quem fez o pecado, se ele cometer a segunda vez,
aquele erro torna permitido na vida dele, para ele mesmo, ele se permite a fazer aquilo. Então, se você cometeu um erro uma vez, se você quebrou um preceito, se você quebrou um mandamento, se você, por exemplo, quebrou um princípio, se arrependa e corrija e não volte mais atrás de fazer aquilo lá, porque se você tornar a fazer a segunda vez, aquilo vai tornar permissivo na sua mente. É aquele que, por exemplo, que sabe que não pode beber, se envolver com álcool. Eu sei que se eu envolver com álcool, que ele me faz mal, e olha que esse é um caso à parte, mas se ele se envolver com álcool, ele sabe que vai fazer mal para ele, porque ele não consegue dominar sobre aquilo. Aí ele faz uma vez e não corrige de imediato, não procura corrigir, não procura fugir da aparência do mal e tal. E aí faz a segunda vez, aí faz a terceira, que já se torna na sua mente, não, eu posso fazer. Vai permitindo, permitindo, permitindo. Quem sabe que um abismo puxa o outro e no final a gente sabe qual é a consequência disso. Ainda que todas as coisas, enquanto a morte não vier, tem solução, tem como a pessoa corrigir. Então, aos olhos daquela pessoa fica permitido, pois ele perdeu a sensibilidade em relação aos seus erros. Então, o maior erro do ser humano não é cometer a primeira vez o pecado, é a persistência no pecado. Por quê? Porque no erro, na desordem, na desobediência, porque na mente dele aquilo vai tornar permitido e ele vai continuar vai fazendo uma vez, faz duas, faz três. E a lei da causa e efeito é aquilo que você fizer, você vai colher. Aquilo que você planta, você vai colher. Aquilo que você fizer de causa vai te trazer um efeito na sua vida. Então, a grande lição nessa passagem que está em Levítico, capítulo 26, do 3 ao 27, 34, é lei da causa e efeito. Como é que você foge disso? De ter um efeito danoso? Corrige. Mas como é que eu faço para ter um efeito abençoado? Faz aquilo que é bom, faz aquilo que é bênção, faz aquilo que é certo, faz aquilo que não quebra as leis divinas, não quebra princípio, não quebre preceito, não quebra ensinamento. Jesus mesmo, ele disse várias vezes isso. Então, não deixe as coisas que não são normais serem permitidas aos vossos olhos. Não deixe, não se permita se permitir fazer aquilo que não lhe convém. Porque se você sabe que aquele caminho é um caminho mau, não entre nele. A Bíblia fala em Provérbios que o sábio, ele vê o perigo e foge dele. E o tolo segue em diante e paga o dano, paga o preço. Então, não pague preço. Se você sentir no seu espírito, se você sentir no seu coração, na sua mente, que aquele caminho, olha, se eu for por esse caminho, eu corro um risco muito sério de entrar por um caminho ruim. Então já fuja logo, já corrija logo, não faça isso. Quando você vai para a Bíblia e começa a ler, por exemplo, uma porção ligada a essa passagem lá, diz assim, lá em João capítulo 14, no versículo 15 em diante, diz assim, ó, 15 em diante, eu rogarei ao Pai, 15, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Que mandamento? Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que ordenou, olha, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Então assim, ó, se me amardes, Deus disse, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós, está em vós. Então, as pessoas que estão totalmente envolvidas com aquilo que não é legal, aquilo que não é bênção, já perdeu a sensibilidade, ele não conhece o Espírito de Deus, não vê, não sente. Por quê? Porque está insensível. A Bíblia diz que a mente do homem, ela está cauterizada. Então, cuidado. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verás, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me amarei, eu amarei e me manifestarei a Ele. A Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei
e me manifestarei a Ele. Então deixa que o Espírito de Deus se manifeste ao seu coração, deixa que Jesus guie os seus passos. A Bíblia fala que Deus guia o passo dos justos. Seja justo, seja justificado pelo sangue de Jesus. Bote a sua mente para funcionar. O homem é aquilo que ele pensa. Cuidado com a lei da causa e efeito. Cuidado com a lei da semeadura. E que Deus possa te abençoar.